Boa noite a todos. É um privilégio mais uma vez para nós estarmos aqui com essa mais rica oportunidade que o Senhor tem estendido para nós e agradecemos também aos irmãos mais uma vez pela confiança que tem depositado em nós. Nós vamos estar hoje meditando a situação de um discípulo que ele foi marcado apenas por uma situação. E é interessante que até hoje as pessoas falam sobre esse assunto e usam esse termo, mas é um perigo imenso usar esse termo. Nós vamos falar de Tomé. Capítulo 20 de João, versículo 24 ao versículo 31, nos conta essa história resumida, um pouco resumida de Tomé, mas algo marcante aconteceu ali. Tomé, ele tem esse momento ali com o Senhor Jesus e muitas das vezes as pessoas usam esse termo para poder se justificar de alguma coisa. E se eu perguntar o termo aqui, todo mundo sabe, né, Guilherme? Só acredito vendo. Né, Jorge? Só acredito vendo. Imagine uma pessoa que nós queríamos que estivesse aqui nas reuniões, a gente ora, a gente convida. Eu tenho certeza que cada um aqui tem alguém assim, um vizinho, um parente, não sei. E no dia que a gente não vem para a reunião, a gente não está presente, eu tenho um outro compromisso, e a gente ouve uma notícia que aquela pessoa que você tanto desejava foi à reunião. Aos irmãos te conta isso. E você fica, não acredita. Só acredito se eu ver. Tem filmagem? Tem como provar? Eu vendo mesmo? Na próxima reunião eu vou. Eu quero ver se foi mesmo. Não tem. A gente ora, a gente pede tanto a Deus para tocar no coração das pessoas. E quando acontece, a gente duvida. Parece que Tomé aqui, ele foi martirizado, né, por causa disso. Mas vamos olhar também as coisas boas dele. Muitas vezes nós o julgamos. Eu, antes, né, de ter o total conhecimento assim sobre o Evangelho, o que é para a minha vida, né? Total conhecimento assim para eu saber o que é necessário para mim, né? Eu também martirizava ele, também criticava Tomé. Como que pode um discípulo que andou com o Senhor Jesus e agora a gente vê essa situação dele duvidar? Mas nós vamos aprender um pouco aqui e vamos tentar nos colocar também nessa situação. Versículo 24 do capítulo 20 de João. Vamos ver. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma, o quê? O crerei. E ele diz, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-no no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que o Senhor abençoe a leitura que nós fizemos. Interessante, irmãos, que nós olhando para essa situação de Tomé, a gente pode criticar muito ele, né? Mas vamos olhar Tomé perdendo a rica oportunidade de estar com os irmãos 8 dias atrás. Se a gente for recapitular um pouco, a gente vai entender que ao cair da tarde daquele mesmo dia, no domingo, quando o Senhor ressuscitou, com os discípulos a portas trancadas, o Senhor se apresenta no meio deles. Paz seja convosco. E eles ficam ali todos, né, felizes, todos alegres por essa situação que aconteceu ali, porque estavam vendo o próprio Senhor ressuscitado. Que maravilha! Eles ficaram felizes demais, né? Mas Tomé não estava presente. Mas me faz lembrar uma situação interessante. Quantas das vezes nós falamos que cremos, temos certeza da nossa salvação e muitas das vezes duvidamos também, né? E quando nós olhando para a situação de Tomé, o que Tomé perdeu nessa oportunidade? Por causa da sua incredulidade, por causa da sua dúvida. Assim é também todo aquele que ainda se encontra em dúvida. Tem até muitos cristãos, muitos que creem no Senhor Jesus ainda em dúvida. Nessa dúvida faz eles perderem a comunhão, que é esse privilégio de estar com essa comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Muitas das vezes a dúvida faz perder essa comunhão. A incredulidade faz nós perdermos tantas coisas que o Senhor nos oferece. Tomé perdeu a parte melhor, que era ver o Senhor Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana. Olha que Tomé ouviu falar que o Senhor ressuscitou. Quando eles foram bem cedo ao túmulo, a pedra removida, né, os discípulos foram correndo, viram que não estava ali. O anjo falou para Maria, falou para as irmãs que ele tinha ressuscitado. O Senhor se apresenta e essa notícia vai correndo entre os discípulos, porque é algo importante. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando a gente aprende uma lição, quando a gente ouve algo diferente na Bíblia que vem para o nosso aprendizado, eu quero compartilhar com todos. Eu não quero ficar só para mim, não. Muitas das vezes a gente aprende, né, com os irmãos algo novo que a palavra de Deus nos oferece, e a gente pensa assim, eu vou guardar para mim, eu vou falar lá na minha igreja, eu vou falar só para os meus irmãos, eu vou falar só para alguém especial. Não, temos que compartilhar isso. E eu imagino naquele momento, aqueles irmãos todos felizes e compartilhando. Vimos o Senhor Jesus, nós vimos o nosso Mestre, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Eu nem ousei em perguntar, né, se eu podia tocá-lo, mas só em ver já estava bom. Eu vi as marcas em suas mãos, eu vi a marca da lança. Que maravilha! E os discípulos, tomados de tamanha alegria, não podiam se conter. Mas quando chega para Tomé, Tomé, você não estava presente, Tomé, você perdeu uma parte tão boa, que é o Senhor Jesus no meio de nós. As portas trancadas, Ele se apresenta. Uma coisa extraordinária. Tomé já fica meio assim, né? Mas é complicado, né? Vocês estão falando, Tomé, você não está acreditando. Quantas das vezes nós andamos com Ele, nós ouvimos a voz dEle, nós vimos Ele fazer os milagres. E outra, se nós formos olhar lá em Mateus, Tomé, o que acontece com ele? É chamado. O Senhor Jesus vai, ora ao Pai. Não tinha só aqueles 12 discípulos, tinha mais que poderia ser chamado. Mas o Senhor escolhe a cada um de acordo com que Ele vê as necessidades, de acordo com os corações. Parece que, só para a gente entender, entre aspas, né? Parece que o Senhor expõe Tomé
ao ridículo, né? Para fazer, Tomé, toca aqui, ó. Você não está acreditando, não? Não é pelo contrário. Nós não ouvimos tanto aí esse ditado, só acredito vendo. Eu já falei muito isso, hoje eu tenho medo. Porque se eu acredito vendo, eu tenho que provar. Tomé falou, só acredito se eu ver. Quando o Senhor Jesus se apresenta, o que o Senhor vai e fala? Tomé, aqui, trata diretamente com ele. Você só acredita vendo? Toca aqui agora nas minhas mãos. Vem cá, você não falou que é para tocar na marca dos cravos? Toca. Não tem problema nenhum. Parece que ele está colocando Tomé no ridículo, está humilhando de maneira alguma. O Senhor ele faz isso com cada um de nós. A partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus, ele faz prova de nós. Ele faz prova. E muitas das vezes ele usa um irmão, ele usa algo que possa nos advertir, nos orientar, possa nos ajudar, né? E muitas vezes nós não acreditamos. E Tomé não foi colocado ao ridículo. Eu lembro de quando, acho que eu já falei também aqui da outra vez, a minha primeira pregação. Parecia que era uma coisa tão simples. Mas quando eu cheguei lá na frente para falar, ainda tinha visitante, eu fiquei com as penas bambas. Porque é uma responsabilidade muito grande. Um compromisso que não é para qualquer um. Eu imagino Tomé agora nessa mesma situação. E Tomé foi chamado pelo Senhor, né? Vamos olhar coisas boas de Tomé, porque ele foi marcado só pela sua incredulidade. Se a gente olhar para a vida de Tomé, então nós vamos falar. Tomé era incrédulo. Tomé duvidou. Peraí, então vamos julgar também alguns irmãos. Se é para julgar, vamos julgar alguns ali. Pedro, por exemplo, duvidou. Né? Se a gente for olhar lá para o Velho Testamento, a gente vai olhar que Jefté duvidou. Vamos olhar também que Gideão duvidou. Senhor, se o Senhor quer que eu vou lá libertar o povo mesmo, faça que esse velo de lã amanhece molhado e volta seco. E aconteceu. Não foi o bastante. Ah, Senhor, mais uma vez, não se ira comigo. Se for da vontade do Senhor, realmente que eu vá, faça que esse lã esteja seco e volta molhado. E no outro dia, aconteceu. Prova, o Senhor prova para nós, né? E quando Tomé, olhando para as coisas boas, Tomé foi chamado, foi escolhido, não foi à toa. Ele tinha algo especial na vida dele. Cada um de nós temos algo especial na nossa vida. Muitas das vezes a gente não entende. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu fui convidado? Era para mim estar aqui? Não, porque o Senhor determinou que era para mim estar aqui. Ah, mas o irmão convidou, a igreja convidou. Mas o Senhor tocou nos corações para que nós possamos ouvir essa palavra. E muitas vezes a gente fica, né? Por quê? Por que isso? A gente não queremos entender direito, mas procuramos entender. Irmão, pode ir, falar. Que todo o decorrer da história também homens que tiveram atitude, incredulidade, mas a incredulidade ela faz parte do ser humano. E o interessante é a fraqueza do homem. Faz tanto parte do ser humano que lá no Salmo 103 o Senhor conhece o ser humano e sabe que somos bons. No versículo 20 desse mesmo capítulo, Jesus já apresenta para o discípulo, mostrando o quê? A mão. Porque ele conhecia cada um ali. Ele sabia que todos ali tinha ainda estava meio... Mas só de repente não teve coragem de perguntar. De falar. Entendeu? Então quando ele apresenta ali, antes o que ele faz? Mostrou a mão furar. Foi direto a Tomé. Mas todos viram, né? No primeiro dia. Versículo 20. Isso. Ele já apresenta isso. Entendeu? Ele sabia que os seres humanos são todos semelhantes. E tem uma atitude que a gente acha incredulidade, que foi João Batista, quando manda perguntar a Jesus, Senhor, você é que nós esperamos, ou vamos esperar outro? Né? Tem uma palavra bem... Então, essa de João, eu tenho até um pensamento sobre isso. João, quando chega para os discípulos, o Senhor, né, é batizado por João Batista, e João Batista é preso. Os discípulos ficam ali, né? Aí eles vão lá e perguntam para João, esse é o Messias, e aí? É ele mesmo? A gente vai até ele, esperar outro? João já cria nele.
João sabia que era o Senhor. Mas João fala o que para os discípulos? Vai lá. Pergunta a ele. Não para poder ser. João, muitos pensam que estava em dúvida. Eu, particularmente, para mim, ele não estava em dúvida. Ele queria mostrar para os discípulos que era esse. Ele já cria nele. Né? Era difícil. Era difícil. O defender, pregar a mensagem do Senhor. É. E ele se sentiu ali naquela situação. E quando chega lá, fala, João está preso e viemos perguntar. E o que a gente fala para João? Fala, vocês viram aí, ué, os milagres. Fala para ele que vocês viram. João, nós vimos, é esse. Então não precisa provar mais nada, né? A dúvida. Até os discípulos todos duvidaram, né, do Senhor Jesus. Mas aqui, continuando, a gente vê que Tomé, olhar para o lado bom de Tomé, o Senhor, quando fala assim para os discípulos, vai, prega o evangelho, anuncia, né, o reino de Deus. Eu dou poder para vocês para expulsar demônios, para curar enfermos, e vocês vão. E eles foram. E Tomé fez tudo isso. E ficaram maravilhados. Ficaram, né, felizes, inacreditável algo que estava acontecendo com eles. Em outra hora, eles nunca tinham visto isso, né? Tomé passou por essa situação. Foi um servo fiel. Até Judas também, que depois se suicida, né? Judas passou por isso. Mas Judas se suicidou. Tomé permaneceu ali. A gente vê uma outra situação de Tomé que eu acho interessante. É lá no capítulo 11, quando o Senhor Jesus fala, ó, vamos até Lázaro, que Lázaro dorme, né? Mas, Senhor, todos querem te matar, todos querem te apedrejar. Vai voltar lá? Vai lá para Betânia fazer o quê? Mas Lázaro é meu amigo, Marta e Maria também. Eu amo eles. Eu tenho que ir lá. Mas, Senhor, eles vão te matar. Sabe o que Tomé fala? Então vamos morrer com ele. Toma atitude. Aí vamos criticar Tomé só por causa da incredulidade? Outros também tiveram. Depois vamos puxar para nós, né? Então Tomé teve essa atitude. Fala, Jorge. Uhum. Não mentira, porque veja assim, hoje nossos atuais, né, no Rio de Janeiro. Se você pensar uma pesquisa que está pegando, quem quer que o Rio de Janeiro virar? Ninguém quer. 95% nem pensa lá no Rio de Janeiro. Aí tem o princípio, quer levamos, quer vivamos, somos do Senhor. Então nós não estamos aqui, nesse mundo, para ter uma vida eterna. A nossa cidade É celestial, verdade. a gente sabe a nossa privilégio que o pessoal do passado tinha. Uhum. Nós temos tudo. É isso que está falando aqui. A Bíblia aqui, ó esse teve coragem. Ficou o desafio da Daniel na fornalha, né? Uhum. Pode me jogar na fornalha, mas Na fornalha. Uhum. que eu não vou adorar esse Deus. Eu particularmente, não faria isso. Então, temos que, na prática, é uma coisa. Na teoria, É outra, totalmente diferente. exatamente. E isso é também uma coisa de fraqueza que a gente pode passar. O que você quer agora? Não quero. Mas sabe por que a gente fala que a gente tem medo das coisas? Sabe por que a gente não quer morrer? Sabe por que a gente não quer sofrer? Porque o homem não foi feito para morrer. O homem não foi feito para morrer. Mas por causa do pecado, e isso, cada um de nós, mesmo com a minha segurança que eu tenho da minha salvação, se eu tombar morto aqui agora, eu estou salvo. Eu vou para a glória. Não tem discussão nenhuma. Eu tenho essa certeza no meu coração. Eu sou salvo. Aconteça o que acontecer. Mas eu tenho medo de certas coisas. Passar no lugar, vou lá no São Carlos, né? É perigoso. Aí, ó. Né? Você conhece muito, né? Não tem? Então, nós temos medo. Né? Mas nós temos a proteção de Deus. Mesmo assim, a gente tem medo. Olha, Tomé estava com o Senhor Jesus, fez milagres, fez maravilhas.
Mas tinha incredulidade, estava inseguro. Pode falar. É verdade. Uhum. É por isso, o homem não foi feito para morrer. Adão, quando estava lá no jardim, ele não tinha medo de nada. Das cobranças, é. Verdade. Quer dizer, então, o homem não foi feito para morrer. E o medo paira sobre a humanidade por causa disso. Eu tenho medo de perder meu emprego. Eu tenho medo de perder a minha família. Eu tenho medo de perder a esposa ou a sogra, né, Jorge? Eu tenho medo de perder alguém. O meu carro, às vezes a pessoa bota o amor tanto no carro. Eu tenho medo de perder o meu vizinho, que é tão bom. Mas o medo paira sobre a humanidade. Mas o cristão, ele deve viver sem medo. Difícil, muito. Nós erramos, né? É a incredulidade. Quantas das vezes eu já deixei de ir para a reunião, né? Por causa de alguma coisa que eu achava que era importante. Quando eu estava lá, eu falei, gente, isso não é importante para mim. Uma viagem, talvez. Estou falando assim, né? Uma viagem, né? Eu tenho o meu serviço que me prende muito. Me prende muito. Mas eu tô vendo que isso já está me atrapalhando. Na comunhão já me atrapalha. Eu oro tanto a Deus para poder me dar uma orientação, um sentido, para melhorar isso. Igual para mim estar aqui, eu tive que fechar 6 horas lá. Porque senão eu não consigo. Porque chega um, chega outro conversando, porque chega de gente para conversar, amigos que não tá no gibi. E a gente dá atenção, a gente conversa. Mas eu tenho que fazer isso. Fechar e sair. Porque senão eu não consigo. E a palavra de Deus ela é mais importante do que tudo isso. E eu tenho que colocar isso em primeiro ponto, né? Eu falei, não, eu vou fechar mais cedo e pronto. Depois a gente conversa, né? Se o Senhor não me levar, a gente conversa depois. Olha Tomé, gente. Tomé, irmãos, que a gente pode olhar aqui com tantas oportunidades na vida. Tomé fez esses milagres. Tomé, quando chega lá no capítulo 14 de João, o Senhor fala, né, do caminho. O que Tomé faz? Toma outra atitude. Senhor, que caminho é esse? Que caminho é esse? Fala para nós ir também, a gente vai também. Fala, que caminho é esse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, Senhor, para onde o Senhor vai? Eu vou também, nós vamos. Tomé tomando atitude. Por que nós vamos marcar Tomé só pela sua incredulidade? Vamos marcar cada um de nós também. Quantas das vezes nós já fomos incrédulos, duvidosos? Tem como é que eu posso falar para não julgar a pessoa, né? Tem um cristão ou cristã, falar assim, né? Um irmão ou uma irmã, crente no Senhor Jesus, que chegou para mim e falou que estava em dúvida da sua salvação. Estava em dúvida, não sabia, que quando batizou não tinha certeza direito, mas batizou, naquele momento foi batizado e ficou, ainda estava em dúvida. O que você falaria, Jorge, para esse irmão ou essa irmã? Né? Não vou falar quem é. O que você faria assim, que estava em dúvida? Batiza de novo? Batiza de novo então. Batiza de novo, não tem certeza? Né, Guilherme? Você falaria assim? Não, né? De maneira alguma. Sabe o que eu falei? O Senhor me deu uma sabedoria tão grande naquele momento para consolar aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, que eu falei assim, confirma a sua salvação. Confirma aquele momento em que você desceu as águas. Confirma a comunhão que você já teve com os irmãos. Você se encontra distanciado ou distanciada. Então, fica firme na presença do Senhor. Retorna. Não precisa batizar de novo, não. Um só batismo. O Senhor não vai vir morrer de novo para você batizar de novo, não. Se fosse um outro batismo, tivesse que batizar de novo, um exemplo, não vai acontecer de maneira alguma. Tenho fé em Deus nisso. Minha segurança me afirma isso. Eu saio da presença do Senhor.
vou para uma outra denominação. Chega lá, eles me pedem para que eu batizo de novo. Eu não vou batizar. É um só batismo. É isso que nós devemos aprender, ter essa segurança. Por isso que nós cantamos o hino, firme, firme. Tem que estar firme. Tomé estava balançado, estava meio, indeciso, não acreditando muito, mesmo ouvindo falar, mesmo sabendo do Senhor Jesus, os discípulos todos consolando ele. Tomé, nós vimos ele. Tomé, ele esteve conosco. Tomé, nós vimos as marcas. É ele. Mas vocês viram, mas eu não vi. De que adianta? Eu não vi. O ditado popular que é um perigo. Eu só acredito vendo. Quando você vê, aí que eu não acredito mesmo. Eu não acredito nisso. Né? Quando chega aquele visitante que nós esperamos que um dia venha, mas nunca vem, você imagina, ele nunca vai vir. O dia que ele vem, fala, não acredito. Não acredito que ele veio. Tem que acreditar, tem que confirmar, tem que dar certeza. Opa, o Senhor trabalhou na vida dele, falou o coração dele. Que maravilha. E quando a gente olha agora para Tomé, com essas verdades na vida dele, tantas coisas boas, ele passou aproximadamente 3 anos aprendendo com o Senhor Jesus, fazendo milagres, fazendo maravilhas. Quando a gente olha para a vida de Tomé, é uma lição muito importante para nós. Mas Tomé foi incrédulo, para falar grande. Da salvação. Pedro ele tem uma palavra que fala assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa eleição e vocação, porque fazendo isso jamais tropeçareis. Eu encontro algumas passagens que dão um indício disso. Uhum. Quando acontece, eu já passei por dúvidas, não se eu era salvo ou não, mas fiz de dúvida, será que Deus realmente existe? E mesmo sabendo que eu era crente. Já ouvi também isso. Passei por isso, Uhum. passei. Foi quando eu busquei com os irmãos, nem falei que eu estava com essa dúvida assim, né? Mas no fundo a gente sabe. Uhum. É como se fosse uma crise, às vezes você está passando por situações que faz às vezes você duvidar, mas Parece que bate ao contrário, né? É algo passageiro. É. Aí eu escutei o relato falando de João Batista, o relato de Tomé também, de outras pessoas que geram essa crise meio que existencial, de Elias, como se fosse uma espécie de depressão. Uhum. Mas algo bem passageiro, né? E sempre quando a pessoa está, eu nunca tive dúvida se eu era crente ou não, mas se a pessoa está com dúvida, se alguém que está escutando a gente está com dúvida se é crente ou não, responda para si mesmo. Você tem lido a palavra de Deus? Porque eu vejo que pessoas que não têm a prática da leitura e conhecimento, ela tem a sua fé muito rasa e com isso às vezes fica ociosa nas coisas. É verdade. Sem conseguir confirmar a eleição dela e a vocação por meio de boas obras, essas coisas. Então, a dica que eu daria para a pessoa também no sentido é a leitura, né? Que me ajudou muito A leitura ajuda demais. a fortalecer a fé. Demais. A fé não é uma coisa que parte de nós, mas é um dom, um presente de Deus. Peça a Deus mais fé para você ter fé nas provações, né? Porque é Deus que dá a fé. É Deus que dá, isso. Né? Então, muito isso. Não vem de nós, é de Deus que vem, né? A pessoa está com dúvida da sua salvação, tem dúvida, está lendo direito, né, tendo comunhão com os irmãos, que a pessoa às vezes não está lendo, não está reunindo, não está fazendo nada. E vem a dúvida mesmo. Vem a dúvida. Vem as coisas acontecendo. E outro indício, se ela está muito preocupada com isso, então provavelmente ela é sim uma crente, porque o Espírito gera esse incômodo. Vai falando isso, vai incomodando. É o Espírito Santo que incomoda. Até conduzir a pessoa. Uhum. Verdade, muito bom. E a gente vê também a situação que passou da Covid, isso separou muita gente. Separou muitos cristãos que falavam que era crente, mas não era. Já estou em casa, agora tá bom ficar em casa. Nada, comunhão. Depois que começou a ter a comunhão, o importante é a comunhão. Mas eu não tenho condições de ir. Tudo bem, o Senhor sabe as necessidades de cada um. Mas se eu tenho capacidade, eu tenho condição de ir para as reuniões, eu tenho que estar mesmo, tenho que estar junto. Mas eu não consigo olhar para a cara daquele irmão. Opa, pede perdão a Deus e olha para a cara dele.
Ah, mas eu não gosto que o irmão fala daquele jeito. Pede perdão a Deus, você, e Deus toca no coração dele. Quantas das vezes as pessoas não falam que não vou naquela igreja por causa de fulano, não vou naquela igreja por causa de ciclano. Você não tem que ir por causa de ninguém, tem que ir por causa do Senhor Jesus. Ele que te salvou, Ele que te remiu. Tem que não se preocupa não. Quando a gente olha também a situação de Pedro, Pedro duvidou. Pedro teve uma dúvida tão grande, um medo, que quando eles perguntaram para ele assim, você também é um deles? Não sou não. Você estava com ele? Não. Pedro fez os milagres igual Tomé, foi chamado junto com Tomé. Duvidou, né? Me faz lembrar aquela história de Pedro, que ele estava lá no monte com o Senhor Jesus. E quando os soldados vão para prender o Senhor Jesus, o que Pedro faz? Corta a orelha de um soldado. Naquela época a gente sabe que ninguém podia ir contra um soldado. Hoje em dia as pessoas não respeitam mais um policial, né? Infelizmente. Mas naquela época, se desrespeitasse um soldado, pagava caro. Crucificação, era degolado, fazia várias coisas. Não podia jamais. Todo mundo respeitava um soldado. Então Pedro, ele corta a orelha daquele soldado. O que Pedro merecia naquele momento? Ser preso, ser condenado, ser morto. Mas o que o Senhor Jesus faz? Cura aquele homem, restaura a orelha dele. E eu fiquei pensando naquilo, né? Até falei lá na igreja no Surubi. Falei, como que pode, né? O Senhor restaurou a orelha daquele homem, sem o Senhor conhecer ele, sem aquele soldado ser do Senhor, restaurou a orelha daquele homem para salvar Pedro. Porque Pedro, como ele atingiu aquele soldado, ele deveria ser preso e condenado. Mas o Senhor acabou com a prova, não tinha prova. Ele cortou a orelha, cortou, mas foi restaurada. Cadê a prova? Está restaurado. Olha como o Senhor salvou Pedro naquele momento. Já pararam para pensar nisso? Já parou para pensar quantas das vezes o Senhor tem nos livrado de situações difíceis e nós não reconhecemos? Gente, fui tão esperto ali que eu consegui escapulir daquela situação. Foi Deus que te livrou. Foi Deus que te deu a oportunidade. É Deus que nos dá sabedoria. É Deus que nos dá entendimento. É Deus que nos dá capacidade para tudo. E nós achamos que é mérito meu. Não é. Olha eu, como eu era antes. Minha mãe está aí, ela sabe. E olha como eu estou hoje. Preciso mudar muita coisa? Preciso. Todos nós precisamos. Sempre mudando, sempre melhorando. Nós não somos perfeitos. Eu vou errar? Vou continuar errando. Mas eu tenho que pedir perdão ao Senhor. Nós somos ainda falhos. A nossa carne pecaminosa ainda está aqui. Por isso que nós sempre falamos, quem que você alimenta mais, a carne ou o espírito? Aquele que for mais forte vence. Né? Então nós devemos pensar nisso. Tomé, naquele momento, ele alimentou a carne. Ele não alimentou o espírito. Mesmo andando com o Senhor Jesus. Imagine nós tivéssemos essa oportunidade. Gente, que privilégio. Andar com o Senhor Jesus. Fazer os milagres. Receber o poder dele. Se a gente for recapitular só um pouquinho aqui acima, a gente vai olhar que o Senhor sopra o Espírito Santo na vida deles, dos discípulos que eles estavam. Tomé não estava presente. O Senhor fala diretamente com eles. Que privilégio o Senhor Jesus na presença daqueles irmãos. E nós, né, somos bem-aventurados, porque nós não vimos e cremos. Olha como nós somos privilegiados. Nós não vimos o Senhor Jesus. Eu não estive com ele, mas eu creio nele. Eu creio nessas verdades. A incredulidade de Tomé, eu entendo plenamente. Porque muitas vezes nós passamos por isso, como nosso irmão Guilherme acabou de falar. Quantas das vezes, né, nós duvidamos, nós ficamos inseguros. Muitas das vezes a gente pensa assim, mas eu falei mal com um rapaz ali, eu discuti com ele, eu não vou nem tomar ceia amanhã não, que amanhã é dia de ceia, eu não vou nem tomar ceia não estou me sentindo bem.
Não tem nada disso não. Você pede perdão a Deus. Se puder pedir perdão àquela pessoa, melhor ainda. Nada pode te atrapalhar na comunhão com o Senhor. Tudo você tem que colocar no pé da letra. Eu vou entender minha situação, pedir perdão a Deus para que eu possa ter comunhão com o Senhor. Ah, mas isso vai me atrapalhar, eu não vou nem na reunião, não vou. Não tem isso não. Pede perdão ao Senhor. Eu tenho uma situação que eu passei uma vez, eu novo convertido, passei várias situações novo convertido, que era para mim poder estar no mundo jogado por aí, mesmo com salvação, mas perdido por aí. Que eu passei por várias situações, vários deboches, várias coisas difíceis. Já passei uma situação uma vez que me deu um ensinamento tão grande, essa situação, que eu peguei para mim. Eu visitei uma certa igreja, do jeito que eu entrei, eu saí. Ninguém me cumprimentou. Eu novo convertido, eu fervoroso, aquela pressão para poder louvar a Deus, estar com Deus, né? Novo convertido, feliz. Um banho de água fria. Entrei e saí do mesmo jeito. Só uma pessoa que mexeu comigo. Eu olhei assim, falei, não volto mais. Não volto mais. Falei, não, com o tempo para cá... Depois visitei, né? Deixei isso, não guardei isso no coração, não. Que o cristão não deve guardar mágoa no coração. Uns tempos pra cá que eu fui entender. Tudo errado. Eu entrei e saí, pensando que eles estavam errados. Eu que tinha que mexer com cada um. Eu que tinha que ter entrado e mexido. Eu novo convertido. Então eu que tenho que ir lá e cumprimentar. Não tem que esperar ninguém, não. Fazer a minha parte. Mostrar o brilho do Senhor na minha vida. É isso que o Senhor quer de nós. Não nós esperarmos de ninguém, mas nós mostrar para as pessoas. Tomé esperou ver o Senhor. O Senhor foi lá, se colocou na presença de todos e com ele. Tá vendo, Tomé, agora? Agora você crê, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não vimos e cremos. Então, quando nós passarmos por situações assim, devemos crer, vamos mexer, né? Vamos falar. Às vezes a gente passa no lugar, a gente não vê um irmão ou alguém conhecido, e a gente não mexe porque a gente não viu, e depois a pessoa fala, tá vendo? Passou do meu lado e não mexeu comigo. Isso acontece demais, mas não é porque não mexeu porque não quis. É porque às vezes não viu. Pede perdão, me perdoa porque eu não te vi. Mas vai pedir, pede, para se sentir melhor. Essa comunhão com o Senhor, nada pode nos atrapalhar. Atrapalhou Tomé. Tomé poderia estar ali com os discípulos. Onde ele estava? O que ele estava fazendo? Perdeu o melhor. 8 dias depois que ele foi estar presente. Ele perdeu o melhor. Então, cada reunião, nós recebemos o melhor do Senhor para a nossa vida. O melhor que Ele tem para nos dar é a palavra dEle. Essa comunhão, não tem um privilégio maior do que isso. Essa comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. O Senhor se alegra muito. Não importa quem seja, quem esteja presente. O Senhor fala aos nossos corações. E para nós terminarmos, eu lembro de uma situação, uma ilustração, né? Não foi verídico isso não. Pelos comentários. Um certo irmão que temia tanto a Deus, morria de medo de andar de navio. Acho que alguns já ouviram essa história. Morria de medo. Mas ele teve que viajar de navio. Quando pisou no navio, ele começou a orar a Deus. Senhor, me protege, Senhor, me protege, Senhor, me guarda. Senhor, me protege, Senhor, me guarda. E o navio foi de mar adentro, numa certa distância, aquele navio afunda. E começa todos a gritar, e aquele irmão tão fervoroso, Senhor, me salva, Senhor, me salva. Senhor, que situação, eu orei tanto ao Senhor para não acontecer nada, agora eu estou me afogando. Aí vem alguém com uma boia e joga nele. Ele, não, Deus vai me salvar. Não precisa de boia, não. Vai provar que Deus vai me salvar. Não, Senhor, me salva.
Mostra para eles que o Senhor é Deus. Aí veio alguém com bote salva-vida. Vem cá, sobe, jogava a corda para puxar ele. Não, Deus vai me salvar. Não, nem adianta. Deus, eu vou mostrar para vocês que eu sou temente a Deus. Aí veio um helicóptero, voando por cima, jogava a corda nele e saía fora. Não, pode ir embora também. Deus vai me salvar. Não adianta. Eu vou provar para vocês que o meu Deus, ele é o verdadeiro. Eu sou temente a Deus. Aquele irmão morreu, afogado. Aí uma ilustração, claro, ele se apresenta a Deus. Ele chega lá na presença de Deus e já reclamando: Senhor, eu sou temente ao Senhor. Eu faço a tua obra, eu faço tudo que o Senhor determina para a minha vida. Eu sou uma boa pessoa. E eu clamei tanto ao Senhor, mas quando o navio ele naufraga, eu caio na água, eu não sei nadar, tenho medo. O Senhor permite agora que eu morra. Olha só, ele está na presença de Deus. O Senhor permitiu, por que isso aconteceu? Eu queria provar para que as pessoas que o Senhor é Deus, que o Senhor está na minha vida. Voltou isso, né? O anjo viesse ali, vem cá, meu filho. Porque Deus ele faz as coisas, as obras dele através das pessoas. Das pessoas. Ele ajuda você através de um irmão. A conclusão é essa. Tem uma história também que eu vi também, não é verdade não, é historinha só, né? Uhum. Aí o cara agarrou o pé no trilho do trem, aí falou: Senhor, primeiro ele fala assim: rapaz, eu não estou conseguindo sair, dentro do quanto é jeito não saiu, o trem está vindo, né? Ele agarrou o pé. Aí ele falou assim: Senhor, se você me tirar, se você me livrar daqui agora, eu começo a acreditar em você. Dou minha vida toda para você, separo tudo todo para você. Aí o pé dele despende, fala assim: não, senhor, esquece, eu só estou aqui. Quer dizer, não acredita, né? Não acredita. Mas para concluir o que o irmão Guilherme acabou de falar. Quando o Senhor fala com ele: você queria o quê? Eu mandei as boias. Alguém jogar boias para você, você não quis. Mandei um bote salva-vidas. Você não quis. Até helicóptero eu mandei. Toquei no coração desse para te salvar. Você não quis. Se recusou. Então, muitas vezes, irmãos, as coisas de Deus estão nos mínimos detalhes, coisas pequenas que nos mostra e a gente não quer acreditar. Muitas vezes eu pedi um emprego tão maravilhoso, estou agora trabalhando muito, mas é a vontade do Senhor. Mas eu tinha um carro maravilhoso, agora eu tenho um carrinho, ou nem tenho carro, mas é da vontade do Senhor. Muitas vezes a gente não entende o plano do Senhor para a nossa vida, porque lá em Provérbios diz que as preparações é do coração do homem, mas a resposta é de Deus. Não adianta nós nos programarmos se não for da vontade de Deus. Então Deus ele tem falado com as nossas vidas, em nossos corações. Permita a Deus que nessa noite essa palavra esteja falando com você. Se houver uma incredulidade ou uma insegurança, não importa quem seja, às vezes está inseguro. Eu não sei se eu realmente sou salvo. Eu não sei se eu fiz a confissão correta. Confirma. Que o Senhor possa estar tocando no seu coração. Para que essas palavras possam ter certeza. Porque aqui é a verdadeira palavra do Senhor. Não há outra. O que está escrito aqui é a voz de Deus para a nossa vida. Que o Senhor esteja nos abençoando. Pode falar. Modo geral, né? Uma parte agora é bem curta, né? Bem resumida, né? Bem rápida. Mais resumida ainda, né? Aí chega uma quarta-feira, uma terça-feira, aí o pessoal já está aqui. Às vezes eu já estou meio cansado, já fico naquela. Então aí você não tem mais. É. Aí você está vendo? Uhum. Uma chama, né? Quando o cara ligar com uma brasa, fica acesa. É. Quando for disperso, aí vai caindo. Perde o sentido, né? Perde o sentido. É verdade. O pessoal teve aqui uma festa de Macapá, a Adriana até falou isso, né?
eles têm trabalho de segunda a segunda. De segunda a segunda, o ano, acho que o ano tem trabalho, Aham. quer dizer, tem tempo de descansar. E nem tem descanso. Você, não, aqui não, foi na local que foi, acho que não, certo? Ah, entendeu? Vocês estão pensando que essas crianças estão cansadas? Já está acostumado no ritmo ali. É. Já estava tudo certo. Mas o senhor, tudo vai estar cansado. E Realmente. tem uma desculpa para não estar dormindo, É, para a gente não estar indo um com o outro. Isso faz muita é verdade. Quer ver um exemplo tão claro? Aí eu passar da hora um pouquinho aí. Ó, já tá demorando, ó, olha a hora. Irmãos já começam a olhar para a hora. Realmente, às vezes a palavra de Deus, ela tá falando com a gente tão forte que tem hora que a gente esquece da hora. Mas tem hora que a gente olha assim, tá preocupado lá fora. A gente tá tão preocupado com as coisas. Imagina se Jesus vier buscar nesse momento a sua preocupação. Né? Pois é. Faz falta. fazer almoço compartilhado. Mas não é para só comer, né? Não, é a comunhão. É a comunhão. Porque nosso tempo é muito corrido. Porque muitas das vezes, nós irmãos, a gente conhece uns assim de vista, mas a gente não sabe na intimidade, assim, intimidade que eu falo, de conversar, de poder atribuir algumas palavras, um ensinamento, né? Repartir algo que a gente pode, né, com os irmãos, uns ensinamentos. É muito importante isso. Muito. Isolado, que acaba tem que colocar nesses encontros, nessas reuniões, para poder conversar, porque às vezes fica difícil, a pessoa tira, né? Aham. A gente está conversando no salão, aqui fora. Mas nesses encontros, fora, Fica à vontade, está com tempo ali, já tira esse momento para isso, né? É importante isso. São essas palavras, então, irmãos, que o Senhor fala conosco nessa noite. Que o Senhor nos abençoe e agradeço ricamente essa oportunidade. Amém.